Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati. E eu sou o Renato Maia, falando de carro. Tô de volta, né? Finalmente, né? Nossa senhora, duas semanas que eu não durmo direito. Uma porrada de evento aí, mas enfim, agora deram paz, né? Agora você dorme? Agora eu durmo. Oh, deram paz que evolução, agora. Agora deram paz e, enfim, temos pelo menos 2 semanas aí tranquilas agora, né? Calma, não fala alto. Não fala alto. Segura. Senhoras e senhores, hoje vamos falar de um tema que a gente já falou algumas vezes, né? Quantas vezes a gente falou aqui que carro popular não tem mais como, que carro tá caro, que montadora tá olhando mais para quanto ela ganha por unidade do que volume, mas parece até que tá rolando um papo aí de termos uma união entre associação de montadoras, de peça, fornecedores, para voltar a ter um carro popular no Brasil, né? Só para a gente dar um porquê a gente está falando disso, com o Antônio Filosa, que ele é o CEO da Stellantis na região, ele deu uma declaração que realmente, né, eles querem que governo, Anfávia, Fenabrave, Sindipeças, todas se unam para ter um planejamento para carro popular, para ter volume. Porque parece que para ele não é tão interessante vender carro caro e deixar de vender bastante, né? Até porque não é um país para isso, né? Venhamos e convenhamos, né? A questão aqui não é a Noruega, que não é a Alemanha, né? Que você consegue vender um carro caro, né? Com mais volume. Os Estados Unidos da vida, né? Onde você compra lá F-150 a rodo e tal. Aqui não, né? Aqui, Argentina, sul-americano em geral, né? Índia, a gente tá falando do terceiro mundão velho, né? Que paga aí seus 5 e pouco no dólar. E não consegue emplacar um carro de volume como um Golf na Europa, né? Uma F-150 como acontece nos Estados Unidos. E a gente precisa de carro volume, né? Fazer volume com carro aqui. Prova é que Volkswagen anunciou que vai fechar agora um pouco a São José dos Pinhais, né? Sim. Por conta ali do T-Cross que não tem volume. São Bernardo também fechou agora, né? Umas voltou, coletivas. Já tava para voltar logo também. É menos tempo até. Exato. Então, a Fiat não para, mas produz muito pouco. Né? Ela nunca chega a parar uma produção de fato, mas sempre ali fica... ela parou Goiânia. Parou Goiânia, verdade. A Stellantis parou Goiânia. A Chevrolet parou, acho que São José dos Campos, né? S10 ali, né? Também parou. Então, assim, a gente vê um reflexo desse lado da pandemia ter feito com que as coisas ficassem caras e as pessoas pararem de buscar carros novos. E o fato dessa onda de SUVs, vão vender carros cada vez mais caros, espantar realmente a massa para comprar o carro, né? Aquela pessoa que queria um carrinho completo de 60, 70 mil reais, mas que não fosse pequeno como um Mobi e um Kwid, mas que tivesse pelo menos o tamanho de um Polo que seja. Hoje a gente, justamente esse ponto de você falar que, né, vende muito, que nem o carro mais vendido da Volkswagen é T-Cross, da Hyundai mês passado foi Creta. Exato. A gente tem em nenhuma, acho que talvez só na Renault, que o carro mais barato dela é o que mais vende, que é o caso do Kwid. Sim. Né? Em todas as outras montadoras, a Chevrolet ainda tem o Onix, né, ali como o mais vendido do catálogo, mas a gente já olha um Tracker se aproximando, a Montana veio muito, já começa a aparecer entre os mais vendidos. Então também tem essa questão. Só que a gente tem no Brasil fábricas que não são fábricas pequenas. Temos fábricas grandes. Somente da Volkswagen aqui em São Bernardo. A gente conheceu, por exemplo, a fábrica da Argentina da Volkswagen é quase só uma sala da fábrica da Volkswagen É bem pequena. aqui em São Bernardo. Então, todas as empresas têm fábricas grandes que precisam produzir até um certo volume para se pagar. Né? E não adianta você fazer um carro, eu tô ganhando X dinheiro aqui num carro, só que e o volume que você tem que produzir um mínimo ali, né? Que eles falam que existe uma conta que é o que justifica ter uma fábrica em questão de volume. Sim. E também o volume é interessante para fornecedor, né? Você chega num fornecedor, mesmo seja para um carro básico hoje, você precisa ali, eu preciso de airbag, eu preciso de controle de tração e estabilidade, eu preciso de condutor um efeito no geral. Em cadeia, né? Transporte, né? E uma série de coisas. E tem um outro porém. Não adianta fazer volume e a operação não ser saudável também, né? É só ver o que aconteceu com a Ford. Tem que ter um bom jogo ali, né? Tem que ser um equilíbrio. Você tem que produzir X unidades que
mantém a fábrica ativa e, ao mesmo tempo, dê lucro. Né? Muitas montadoras têm uma alternativa, né? Uma certa forma até de apelar em você fazer volume, é jogar carro em locadora. Sim. Né? Então você lá vai produzir X mil HB20, X mil K, como fazia antigamente. Só que esses carros não pagavam a operação, mas você trazia o volume que mais ou menos ali precisava para a fábrica ter um funcionamento Uma vez eu ouvi decente. lá uma explicação bem assim, você liga o forno da sua casa, você faz um pão de queijo? Exato. Não, você faz uma quantidade ali para você justificar que você gastou o gás, você gastou energia, você sujou a forma. Por quê? Não adianta, vou ter uma fábrica, vou fazer aqui, ó, vou fazer a fábrica toda, fazer um T-Cross. Não, né, caramba, peraí, né? Você não vai fazer um carro, uma unidade, você vai fazer um lote. E às vezes esse lote, você não vende todo na concessionária. Exato. Você precisa jogar. Mesmo que você jogue ele ou com a margem de lucro baixa ou sem margem, você justificou o carro estar ali dentro sendo produzido. Você ajudou a produzir. Eu lembro até que uma vez eu ouvi, tinha a história do... Por que não tinha tanto Sandero RS vermelho na rua? Porque o Sandero RS entrava junto quando iam fazer o Captur vermelho. Por quê? Porque você tem que limpar equipamento, fazer, né, preparar para fazer a pintura. Você vai fazer o Sandero que vendia 200 unidades por mês de todas as cores. Exato. Então também tinha esse... tem algumas coisas técnicas em fábricas que precisam dessa coisa talvez do carro popular, né? E essa coisa vindo do próprio Antônio Filosa não me surpreende, porque quando a gente pega os 10 carros mais baratos do Brasil, hoje é o Kwid, só que, por exemplo, tem Fiat, que é com o Mobi, o C3, o Argo 208 e o 208 entre os 10 mais baratos. Então, dos 10, 4... Quase 50% do mercado popular é Stellantis. Então, eles têm muita força nesse segmento. Sim. Né? A Fiat sempre foi muito forte. Por mais que a Fiat queira mudar um pouco a concepção dela, né? Lembra? Com o Pulse, com o Fastback, com o Toro. Elas ainda é uma marca muito de volume. Sim. Quem não lembra aqui, ó, os carros de volume... O primeiro combatente do Fusca foi o 147. Exato. Né? Que foi trazer um carro de volume, né? A gente teve aí o Uno, quando chegou também ali, né, para combater o Gol Quadrado, o Palio, né? Então a Fiat tem um histórico de carro popular muito grande aqui no Brasil, né? Sim. E, enfim, isso demora até para o próprio cliente da marca entender que o sarrafo da marca ali subiu, né? Hoje a Fiat quer se tornar uma marca de luxo, lógico, não de luxo, né? Mas uma marca um pouco mais segmentada. Mas hoje eles têm alternativas para isso. Hoje a Stellantis tem a Peugeot e a Citroën, principalmente a Citroën. A né? Citroën, ela foi fadada a ser a marca mais popular. Você vai lembrar, quando a gente foi na apresentação do C3, eles deixaram muito claro. A ideia da Citroën é ter carros que sejam acessíveis. Exato. O C3, né? Eu acho que o C3 só não vende mais por uma questão de concessionária. A gente sabe que o Brasil é gigante, então você tem essa questão de concessionária ainda. E o pessoal entendeu a nova fase da Citroën também. Ainda tem isso, né? O Brasil tem uma certa rixa assim com franceses, né? Com marca francesa ainda muito grande. Então agora, né, ali no guarda-chuva da Stellantis, né, mais Fiat, isso deve melhorar. Então vem o C3, vai vir o C3 Aircross, eu acho que com o Aircross, talvez a Citroën em si como marca, ela começa a aparecer mais, né? Porque você põe um SUV que promete que vai ter um preço competitivo. Então falando de um carro possivelmente de 7 lugares. Parece que vai ter as duas versões, 5 e 7 até. Que aí vai aparecer finalmente, depois de muitos anos, um concorrente para a Spin, né? E colocar a Citroën, de repente, nesse mercado do carro mais PJ, para esse um taxista, uma frota, alguma coisa, e aí apareça mais carro na rua, né? E até, por exemplo, esse próprio Aircross de 7 lugares, estão falando que vai, para concorrer com a Spin, pode ter o preço. Se a gente pensar em um SUV 7 lugares na faixa de 120 mil reais, eu acho que aí sim a gente vai ter uma mexida de mercado. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente tem a questão do popular. Exato. Né? O que deu a entender que o Filosa quer? Incentivo, né? A parte fiscal. Sim. Porque como o carro no Brasil, a carga fiscal é muito alta, para o carro caro, talvez o cliente aceite, mas não sei se você estava na mesa, acho que você não estava, quando eu conversei com o pessoal da Hyundai sobre volume.
que ele falou... A gente estava no Creta Inline agora. Que inclusive ele falou, então, o cara de 80 mil reais, ele não tá comprando um carro zero. Ele tá indo pro seminovo. Sim. E de fato, eu dei uma olhada, apareceu outro dia uma promoção de locadora, né? Renovação de frota, não sei o quê. São carros ali 21, 22, 20, na faixa de 50 mil quilômetros. Mas pro cara que tá querendo comprar um carro, ele tem ali uma condição de comprar um carro no valor abaixo do valor de mercado, mais novo. Sim. Né? Então a locadora acaba ganhando nos 2 pontos. Mas, por exemplo, para comprar um carro de 80 mil reais, você vai num 0 quilômetro ou você vai pagar uns 60, 65 mil num carro provavelmente igual que tá na concessionária, só que com quilometragem, né? Pois é, muita gente vai optar por isso, simplesmente pela questão de estar num carro melhor. Ou o cara volta alguns anos, né, também. Exato. Né? E isso fez com que puxasse a venda do zero mais para cima. Você vai lá, você vai olhar um HB20, um Argo, qualquer coisa, que já beira ali seus 100, 110 mil reais, você olha um Renegade, você olha um Pulse, um Creta. Você olha um Creta mais básico por 120. Às vezes carro 2021, 2020, ele já entrou na faixa de desvalorização que já então, assim, faz você tem o SUV compacto, básico ou intermediário, custando praticamente o mesmo preço já dos hatches, dos compactos mais completos. A pessoa prefere ir para um segmento acima para se sentir num carro melhor. Sim. Né? É aquela velha coisa, já tô pagando caro. Exato. Então eu vou pagar caro em algo que me assim, dá mais. Não é que seja um falso número o T-Cross, por exemplo, ser o carro mais vendido da Volkswagen hoje. Mas o cliente prefere se matar em pagar num carro mais caro do que ele ter um carro mais barato. E a questão de que a gente sabe, né, problemas econômicos atingem muito mais as pessoas que têm menos dinheiro. Exato. Né? Então, por exemplo, a dificuldade para uma pessoa ter crédito, a taxa de juros, tudo acaba impactando mais quem tem menos. Né? Então tem esse ponto de por que o que vende mais é o T-Cross? Às vezes é a questão que quem tem dinheiro para comprar o carro, compra o T-Cross. Sim, exato. Né? O cara que comprava, que poderia, por exemplo, comprar o Polo, poderia comprar o Polo Track, ele já não tá com tanto dinheiro mais no bolso. Então, às vezes, ele fica... No lugar de gastar 80, ele vai gastar 60. Então, ele não tem... Não é aquela questão também de... o cara vai querer a mais. Não, é que o cara que não foi tão afetado é o cara que tá podendo comprar. Exato. Compass, vende a rodo. Se você olhar a venda varejo, Hilux aparece entre os 5 mais vendidos. Então, tem esses outros pontos também que já são mais uma questão econômica, né? Exato. E assim, por que principalmente a Stellantis quer fazer lá uma forma de você atrair plataformas mais baratas e vender carro mais barato? Porque eles viram que essa ideia de vamos vender carros mais segmentados com valor agregado não funcionou aqui. Ela funcionou por um breve momento. O pessoal estava com dinheiro. Funciona para você ganhar. Você vai ganhar dinheiro, mas o quão a sua operação equilibrada, né? Exato. Tô ganhando dinheiro. Tá, mas a sua fábrica está produzindo um terço do que ela poderia. Essa questão de valor agregado, você ganha mais dinheiro com menos volume. Mas, pro porte de fábricas que a gente tem no Brasil hoje, isso não faz sentido. Se a gente tivesse fábricas menores, tudo do tamanho das fábricas lá de Pacheco, da Volkswagen, todo mundo com aquela operação, maravilha. Você tem fábricas pequenas, você faz um volume menor ali e atende todo mundo com carro mais segmentado. Mas aqui a gente tem a fábrica da Volkswagen, que ela nasceu para fazer 200 mil Gol por ano, e você tem que ainda honrar essa operação com Polo, com Virtus, com tudo, e você não está vendendo 200 mil carros desse, então não está pagando as contas. E aí que vem esse desespero de todo mundo agora querer fazer um carro mais barato para você ter volume. Mas aí entra naquela conta que não fecha. O carro popular hoje está caro. Talvez a velha solução é realmente, né, o que eu acho que o filósofo quer que aconteça, né, na real. Ele quer que a gente tenha de novo igual aquele movimento dos anos 90 do carro popular. Baixar o IPI. Você incentivar talvez uma faixa de preço a ter uma taxa, um imposto consideravelmente mais baixo para você atrair o cara de volta para a loja. Sim. Imagina, você tem um Polo Track que hoje é cerca de 80 mil reais. Imagina se você mexe com a parte de imposto para ter ele na faixa de 70. Já ajuda. E aí você abaixa um PID de 70 para 60, ou o que seja, né? Você vai descendo isso, você de fato, você atrai
a pessoa a comprar um carro 0 quilômetro. Consequentemente, a gente tem uma renovação de frota, a gente tem carros mais novos na rua. Você gira a economia, porque esse cliente ele vai acabar optando por um financiamento, Exato. ele vai vender o carro dele vai entrar em um outro negócio. Surge aquela possibilidade da pessoa ter um segundo carro de novo. Sim. Né? Em São Paulo, por exemplo, eu tenho um carro para o rodízio. Né? Eu tenho um carro para... Hoje você tem um carro para esposa, marido e filho. Antigamente, você tinha um carro para esposa, um carro para o marido, um carro para os filhos. Né? Então, hoje, tudo enxugou por conta, né, de uma série de coisas. Então, se você deixa as coisas mais baratas, você vende no volume, que é o que foi projetado toda a indústria nossa no fim das contas. Sim. Né? A gente já falou aqui, né? Obviamente que é interessante você vender menos unidades e ganhar mais por unidade, né? Eu falei, a gente mostrou até recentemente em outras edições do podcast, por exemplo, que compensa para a montadora ganhar muito dinheiro vendendo menos em certos pontos. Mas menos também trabalho e uma série de coisas. Mas também tem essa questão de ter a operação saudável. Exato. O ideal é, lógico, ter o equilíbrio. Você vender carro em volume, mas você também ter o carro de maior valor agregado para venda. Exato. A Stellantis, ela acaba... até por que também que ela quer entrar nessa? Porque ela tem a Jeep para cuidar da parte de carro mais caro. Né? Ela pode deixar a Peugeot, por exemplo, né? Vai vir em 2008 novo logo. Então ela consegue equilibrar. A própria Fiat tem Toro, vai vir uma picape lá na base da Landtrek. Tem a Ram agora, nacional. Tem a Ram, tem a própria Ram como marca, né? Que vende uma picape de R$400 mil. Por mais que seja uma caminhonete, a Ram ela é vista no Brasil como uma marca premium. Né? Então tem isso também. Né? E se a gente for pensar nos últimos lançamentos que a gente teve de carros até R$100 mil, foi o Polo Trek, C3. Acho que de mais popular... 208 Style. Então, tipo, quando a gente olha até os próprios lançamentos... Até o Virtus lançou acima de 100 mil agora, né? O Virtus não tem mais um aspirado, né? Tem lá 1.0 manual, turbo, mas que também já é mais caro. Sim. Então também tem essa... Como é que... O grande desafio, acho que hoje, de um bom CEO é achar esse equilíbrio. Sim. Eu tenho fábricas gigantes que produzem volume... tem a questão aí, o Brasil consegue exportar para a Argentina, para vários países, mas, por exemplo, a Argentina tá ferrada. Sim, não tá comprando carro. A questão é que assim, hoje, por uma questão de globalização de plataforma, segurança embarcada que os carros têm que ter lá, o aço de ultra, mega, hiper, blaster, resistência, com controle de tração e estabilidade, com não sei o quê, você não consegue hoje criar um carro pé de boi como a gente tinha nos anos 90. Sim. Isso é um fato. Então, assim, a única solução que as montadoras têm hoje é apelar para o governo para justamente atender isso. Vamos criar, então, uma alíquota para carros compactos até tantos metros, tipo uma Índia da vida. Mas eu acho sabe? Que e aí você tem um desconto ali, um preço, ou esses tipos de carro vão ter um financiamento específico, ou esse carro não vai pagar um IPI. Enfim, de alguma forma que esses modelos hoje, não que a gente construa carros mais simples, mas que esses carros se tornem mais baratos. É isso que eu ia falar. Eu acho que, por exemplo, o ideal... Por exemplo, vamos reduzir, vamos dar isenção ou dar uma alíquota especial para uma faixa. Mas eu acho que, por exemplo, tem que exigir algumas questões. Por exemplo, principalmente de segurança, Exato. O mínimo de conforto. Não vai voltar a ter carro sem ar, sem direção Exatamente. Acho que não. Acho que tem que ter um mínimo. Né? Ou já pegar os carros hoje que a gente tem, pegar, sei lá... Mob Kwid, Polo Trek, C3, Onix, pegar e falar, gente, até os 1.0 aspirado, né? Porque os 1.0 turbo entraram nessa onda de aproveitar a alíquota de 1.0. Não, 1.0 aspirado, com o mínimo assim, isso de equipamento, tá assim, ó. A gente tem uma alíquota especial para poder baixar o preço. Porque eu acho que, é o que você falou, a gente não vai voltar a ter o Kwid de 39.990. Não vai. Né? Mas, por outro lado... Por que não ter um Kwid de volta mais perto dos 60? Sim. Assim, uma coisa é fato. Não é só no Brasil que o carro ficou caro. Não, isso é global. Né? A gente está falando no mundo. Nos Estados Unidos na Europa, tudo subiu. A questão é que aqui a gente sentiu mais porque o câmbio foi mais forte. Né? E isso é uma realidade. Mas assim... o que você acabou de falar. Não é reduzindo imposto que a gente vai pegar um Kwid de 60 e virar 30 de novo, como foi o carro lançado há 5, 6 anos atrás, nem lembro quando 2016. foi lançado. Vai fazer... 16 ou 17. É isso aí. Vai fazer uns 7 anos já.
Então, o que acontece? É fazer esse quid de 70, virar 60, 59, né? Ali um financiamento, né, com uma taxa mais zero, ali uma coisa mais baixinha, para a pessoa poder comprar o carro de volta. Imagina se a gente consegue, por exemplo, colocar um 208. Lembra quando o 208 Style chegou a 60 e poucos mil? Sim. Os caras vendeu pra caramba. Sim. Imagina você poder pegar um 208, vender por 59.990. Exato. Então tem... Óbvio, não são decisões fáceis de serem tomadas. Né? A gente está mexendo com a alíquota, a gente viu a briga que foi com a alíquota do combustível. Uhum. A gente vê diversos pontos que não é fácil você também chegar no governo, vamos parar de arrecadar. Mas a gente tem que olhar a cadeia toda. Né? Você vende mais carro, você abre novo turno de fábrica, emprega mais gente. Mais caminhão para fazer transporte. Mais caminhão para fazer transporte. Um restaurante novo que abre ali naquela região. Concessionária ganha mais dinheiro, contrata mais gente. Mais pós-venda. Renovação de frota. Você começa a girar um complexo que é muito grande, que é essa indústria. Sim. Né? Então também tem que pensar. É o que você falou. Como fomos pensados para produzir muito, então a gente vai precisar vender muito. Exato. Né? Eu não condeno quem montadora que fala, não, eu vou priorizar para vender carro caro. A receita da Ford foi muito boa. E para a Ford tá pagando as contas. Ótimo, entendeu? Sim. Não condeno, mas quem tem fábrica tem essa questão. Sim, exato. Né? Não adianta, tô ganhando aqui, 1 bilhão por mês. Tá, mas a sua fábrica produzindo menos, ela tá te custando 500 milhões. Exato. Porque você tem a fábrica ali ainda. Você vai fechar essa fábrica, deixar ela produzindo metade, sendo Sim. que você fez ela? Não. Como é que você bate na matriz e fala isso? E fábricas como Volkswagen, a Hyundai, a Fiat, são fábricas que tem tudo. Da metalurgia, estamparia, não é tipo a BMW, que é um CKD. Né? Que o carro chega mais ou menos pronto, você só pinta ali o negócio, né? E monta o carro. Não, tipo, a Honda também, né? Que faz lá em Tirapina. O carro é do zero. Né? É do zero, é montar chassi. Pra quem nunca viu uma fábrica dessas de estamparia, uma máquina de estampa de lataria é o tamanho de um prédio. Pois é. Você viu aquelas que tá na fábrica de São Bernardo, da Vox? Vi. Meu, o negócio é um prédio. Meu Deus do céu, é absurdo aquilo. Então, você imagina isso, você ter esses equipamentos que custam milhões e milhões de dólares, no lugar de produzir X, produz metade disso. Como é que você justifica isso, né? Isso é um fato. Quando a montadora chega lá numa fábrica para comprar um robô desse, aí o cara fala, não, porque essa máquina aqui ela foi feita para estampar 40 mil portas por dia. E a pessoa tá fazendo 10 mil portas por dia, nossa, é preju. Né? É energia, é o que você falou, é o princípio do forno. Tá ligado? Você tem que fazer o máximo que pode para valer o investimento. Se você coloca lá o forno para fazer um pão de queijo, como você falou, não paga a conta. Não faz sentido. Assim, tem algumas questões que vão além. Não condeno as montadoras que vão pro lado de vender menos e ganhar, mas até por uma questão, é que a gente fala, montadora não é casa de caridade. Ela não é obrigada a, vou dar carro para o povo, mas é um circuito muito grande para a gente ignorar que mais gente poderia comprar e não tem. Lógico, a gente vai passar por uma questão de crédito, uma questão de emprego, uma questão de... Não adianta o cara, eu tenho aqui, consegui comprar um carro, só vai conseguir pagar e manter. Pois é. São coisas diferentes, então não é tão simples. Vejo muita gente comentando, é só parar de comprar o carro que a montadora baixa. Não, se você não comprar, ela vai subir. Pois é. Ela vai falar, então você não tem dinheiro para comprar o carro? Mas aquele cara ali tem. E aquele cara, no lugar de pagar 60, ele paga 100. Então eu vou fazer o carro de 100. Sim. Né? E eles vão fazer a conta. Tô vendendo menos carro aqui. Quanto custa a fábrica? Custa tanto. Tá, dilui aí, sobe esse carro aí. Sim. Já que não tá vendendo, quem tá comprando vai pagar. Então tem esses pontos também. Exatamente. Esse é o princípio. Tem pro carro popular, pro carro do brasileirão ali, pro trabalhador brasileiro, esse carro tem que ser barato. Não adianta. Ele não consegue enforcar o orçamento dele para comprar um carro mais caro, sendo que ele tem que pagar um filho na escola, enfim, pagar o aluguel da casa, internet, TV a cabo e uma série de coisas, e bancar um carro que ele poderia pagar, sei lá, um financiamento de R$500, pagar R$1.000 só para ter um SUV na garagem. São questões bem complexas. Né? A gente gosta de trazer essas questões complexas para tentar explicar pelo menos um pouco. Sim. Né?
Às vezes todo mundo acha que montadora tá nadando em dinheiro. Cara, a situação Pois é. não é tão fácil. É bem isso, né? Você vê, tanto é que, infelizmente, né, tivemos que velar ali o Tarok, né? Coitadinho. Que não vai conseguir rodar. Porque não tem dinheiro. Não tem grana Simplesmente. pra fazer. Como é que eu vou desenvolver um carro se não tem grana pra Exato. ele, né? Bom, falando em dinheiro, Falando em dinheiro, cadê? faz sua propaganda, ganha o seu. Vai. Vamos lá, né? Então, ó, pra vocês aí, ó, que tá aí sem fazer nada no YouTube, põe aí falando de carro agora, né? Entra lá, confira nossos vídeos. Tem vídeo do X1, falando em carro barato. Ah, claro, tudo a ver. Genial. Falando em carro barato. Esperto. Tem um X1 lá de apenas 350 mil reais pra você comprar. Fabricado no Brasil, hein? Olha que coisa linda. Né? E também tem um vídeo da Montana. Coloquei um vídeo da Montana aí respondendo algumas perguntas que vocês têm sobre a caminhonete. Coloquei lá pra vocês saberem aí se vale a pena ou não investir nessa picape aí da GM. E no Instagram, @falando de carro, só seguir a gente lá também. Foi cumprido meu jabá hoje, hein? Caramba, tu compensou as últimas 2 Foi semanas. cumprido, né? tive que aproveitar. Aproveitou as últimas semanas. Aproveita que você tá também no YouTube, temos aí diversos vídeos, tem Montana, tem desde popularzinho Onix, vídeo de Onix LT, vídeo de HB20 Polo até... Trek. Polo Trek não ainda... Não, tem um, mas... É que, Mas vai entrar outro. é que ele tá embaixo gravando. Ah, tá. Ele Muito tá bem. embaixo, então não tem muito o que fazer. E eu vejo vocês na semana que vem. Fica aqui meu abraço e até lá. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.